Você provavelmente já experimentou em algum momento aquela sensação chata de que algo essencial tá faltando para sua vida. Esse sentimento é frequentemente associado a um profundo anseio por algo mais, por um propósito. Esse é o vazio. Ele chega de mansinho, quase como uma sombra sutil que se instala dentro da gente. Você provavelmente já encontrou em algum momento, talvez em uma noite solitária ou em meio a alguma conquista que deveria ser um motivo de celebração, mas que estranhamente não trouxe aquela alegria que você esperava, sabe? Nesse vídeo, nós vamos analisar um curta brasileiro que eu achei aqui no YouTube e foi postado pela conta Happy Cap, que sinceramente, que animação bonita, viu? Se quiser dar uma olhada, o link tá na descrição. Na minha visão, essa animação fala exatamente sobre isso, além de também falar sobre o medo de crescer e a pressão pro futuro. Mas isso é assunto para outro vídeo, então prepara seu café. A animação começa introduzindo esse personagem pra gente. De início você olha e ele não parece ter nada de estranho, e só parece estar um pouco pra baixo. Mas quando a câmera se vira e nos mostra o resto da sala, a gente percebe que ele é o único que não tem o brilho na lâmpada, e isso de certa forma parece incomodar. Ele então volta para casa e no caminho ele passa por diversos lugares, onde todo mundo tem esse brilho na lâmpada. O que fica visível na nossa cara que ele passar por essa situação só aumenta esse sentimento de insuficiência que ele estava sentindo. Quando ele chega em casa, nos é mostrado ele em uma mesa com o que nos dá a entender seus pais, que, igual todas as outras pessoas lâmpadas, também tem um brilho. A mãe dele então começa a falar sobre emprego, dinheiro, estudos, responsabilidades, não morrer de fome, enfim. Ela começa a falar sobre o futuro, o que, na minha visão, é um assunto que me assusta e muito. E com ele não deve ser muito diferente, eu acho. O medo do futuro surge da incerteza sobre o que está por vir, seja em relação à carreira, relacionamentos, saúde e outras áreas da vida. Essa ansiedade pode ser paralisante, impedindo a tomada de decisões e gerando um ciclo de preocupação. Isso, na minha visão, desencadeia para que aquilo consiga mais uma vez voltar de fininho. Tudo isso porque as expectativas pessoais não foram atendidas, deixando uma sensação de falta de propósito ou significado na vida. Ambas as experiências, elas estão interligadas, porque o medo do futuro, muitas vezes, ele está relacionado à sensação de vazio, que nada mais é que a ideia que, mesmo alcançando objetivos ou conquistando certos marcos, ainda assim, algo essencial parece estar faltando. Uma sensação como se você estivesse constantemente buscando algo para preencher esse vazio, mesmo que você nem consiga compreender isso. O curta volta a dar foco no personagem principal e nos mostra que todo esse sentimento que eu acabei de falar estão destruindo o subconsciente dele. E quando eu falo isso, eu não falo só em um sentido. Ele tá literalmente sendo destruído por enfrentar esses sentimentos de uma vez só. Se você for parar para analisar o conceito desse sentimento, é bem cruel. Eu costumo imaginar que é como se tentar superar esse sentimento fosse uma busca para algo que você nem sabe o que é. Uma jornada para o desconhecido, que te afunda e te destrói cada vez mais. Quando o personagem ele se levanta e decide tomar uma iniciativa para confrontar esses mistos de emoções, ele tem uma ideia. Ele coloca a mão na tomada para poder passar energia para ele, e assim ele conseguisse brilhar que nem os outros. Caso você não saiba, se você colocar a mão na tomada, você não vai brilhar. Não coloca a mão na tomada, tá? Pelo amor de Deus. Nesse universo é um ótimo plano. Porém, assim que ele coloca as mãos, não passa nem 5 segundos, e a lâmpada dele, que já estava trincada, estoura. Na minha visão, ele ter estourado se refere a como esse sentimento tomou conta da cabeça dele, e ele se sobrecarregou. Talvez você pense que, nossa Liz, quer dizer então que eu vou explodir se continuar assim? Não, pera lá. Quando eu falo estourar, eu não quero dizer no sentido literal da palavra. A lâmpada estourar é uma metáfora para os efeitos negativos de tentar ser algo que não é. De se sobrecarregar com expectativas irreais. Ele basicamente só estava fazendo aquilo porque, de certa forma, ele queria se sentir válido e queria se incluir com o resto das pessoas. Porém, essa busca desesperada pela validação externa
sem considerar as próprias limitações que ele tinha com ele mesmo, pode levar a um vazio ainda maior, à medida que se perde a própria identidade no processo. Todos nós temos sonhos, e isso é óbvio. Alguns recebem todo o apoio do universo para segui-los, por mais incerto que o futuro seja. Já outros não têm a mesma sorte. Eles são pressionados a percorrer um caminho que não desejam, e após anos de vivência nessa realidade, se sentem um nada. Deixam de ver as pequenas alegrias presentes no cotidiano e sentem um certo prazer em se isolar e abraçar o vazio existencial. O personagem principal estava a um passo de se enquadrar nessa descrição, e com toda aquela pressão subindo pela cabeça, não deu outra. Ele estourou. É importante entender que o vazio não é apenas a ausência de algo tangível, mas sim uma experiência emocional complexa que pode se manifestar de várias e várias formas. Para muitos, o vazio é uma sensação de desconexão consigo mesmo e com o mundo ao redor. O vazio pode se manifestar de diferentes maneiras em cada pessoa, seja como uma sensação de desinteresse pelas coisas que costumava trazer alegria antes, seja como uma busca desesperada por distrações para evitar confrontar esse sentimento. E em alguns casos, o vazio pode levar a comportamentos autodestrutivos, como uma tentativa de preencher o vazio emocional com algo externo. Porém, esse sentimento não é como um abismo sem fim que vai te destruir e que se você cair nele, você vai acabar com a sua vida. Igualmente, alguns outros sentimentos parecidos com isso, ele pode ser superado. E às vezes, é do modo mais bobo e clichê possível. O autoconhecimento é um papel crucial, permitindo que você reconheça e valide seus sentimentos, ao invés de tentar suprimi-los ou ignorá-los. Encontrar um significado e conexão nas pequenas coisas da vida vai fazer diferença. Quando você faz isso, em outras palavras, é como se você estivesse iluminando a sua mente e aquele vazio escondido simplesmente desaparecesse. E bem, foi isso. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido te prender até aqui. Pô, se tiver gostado, dá um like, se inscreve. Isso me motiva demais a trazer mais vídeos nesse estilo. E caso você tenha tido uma perspectiva diferente da minha, comenta. Eu vou adorar conversar com você sobre isso. E bem, fica bem. E até uma próxima.